A censura escancarada em um evento oficial do governo, mas que já nem depende mais do governo para acontecer, e Alexandre de Moraes de volta às origens, militando pela esquerda em forma de aula, mas atacando Lula e Dino na sua fala. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Na tarde dessa segunda-feira, aconteceu em Brasília uma coletiva de imprensa para a apresentação do Programa de Democratização de Imóveis da União. Estiveram presentes Lula, o presidente, Rui Costa, o ministro da Casa Civil, Esther Dweck, a ministra da Gestão e da Inovação, e Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E teve uma cena desse evento que mostrou que o governo Lula já tem uma série de aliados na luta para censurar todos aqueles que levantam temas desagradáveis. Por sinal, esse evento mais uma vez deixou muito claro que as plateias desses eventos oficiais são sempre criteriosamente selecionadas, até mesmo quando se trata de uma coletiva de imprensa, para blindar Lula e sua equipe de jornalistas que poderiam fazer perguntas sobre temas delicados. Bom, seguindo a ordem determinada por Paulo Pimenta, ministro-chefe da SECOM, como sempre acontece, chegou a vez de uma jornalista do Valor Econômico fazer uma pergunta. Bom dia, presidente, bom dia, ministros. Eu sou Lu Arcoota, repórter do jornal Valor Econômico. Eu gostaria que a ministra Esther detalhasse um pouco mais como vai ser a participação da iniciativa privada nesse programa. Só que ela quis aproveitar também para perguntar sobre o ato da Paulista no último domingo, um assunto que, para o governo Lula, claramente é muito desagradável. Veja a reação dos demais jornalistas presentes no evento. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ministra Esther e ministro Rui, se quiser complementar sobre o PAC. Como você pode perceber, o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, imediatamente direcionou as perguntas apenas aos ministros e apenas as perguntas que ele queria que fossem respondidas. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que chamou a atenção foi justamente o fato da jornalista ter sido vaiada pelos seus colegas de profissão, pelo simples fato de ter levantado o tema do ato organizado pela oposição desse governo. Ironicamente, a liberdade de imprensa, ou a falta dela, é um dos assuntos que eu mostrarei também mais adiante da fala de Alexandre de Moraes. Só que esse evento já deixa muito claro mais uma vez que a situação de hoje no Brasil é justamente de falta de liberdade de imprensa. Os jornalistas que se opõem ao governo Lula já não conseguem nem estar presentes nesses eventos oficiais organizados pelo governo para fazer suas perguntas. E mesmo aqueles que estão presentes no evento, se ousam citar algum assunto desagradável, já são censurados pelos seus próprios colegas. Bom, Lula não abriu a boca para responder sobre isso e nem os seus ministros. Mais adiante na coletiva, uma outra jornalista trouxe novamente esse tema embutido na sua pergunta principal e direcionou essa pergunta aos ministros. Só que mais uma vez eles fizeram de conta que essa pergunta nunca existiu. Deixando de lado agora o evento do governo federal e partindo para o próximo assunto. O ministro Alexandre de Moraes deu nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, uma aula na USP, na abertura do ano letivo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Coincidentemente, ou não, foi na USP que Alexandre de Moraes fez a sua formação em Direito. Então essa aula representou também uma volta às origens, mesmo que o Alexandre de hoje já esteja bem diferente do jovem Alexandre. Enfim, o tema da aula já era a tão falada defesa da democracia. E como a democracia é um conceito que hoje foi completamente relativizado no Brasil para que se encaixasse perfeitamente naquilo que os que hoje estão no poder querem que seja a democracia, já se esperava uma certa parcialidade nessa aula. Mas o ministro superou as nossas expectativas e, como você verá nos trechos a seguir, deixou muito claro o seu posicionamento político. A começar já por uma associação de uma suposta corrosão da democracia no mundo ao longo das últimas 2 décadas, aquilo que ele chama de extrema-direita. Lamentavelmente, nas últimas 2 décadas principalmente, nós podemos perceber um fenômeno mundial de corrosão à democracia. E houve esse fortalecimento, principalmente e no mundo todo, de uma extrema-direita absolutamente raivosa, que conseguiu, por meio das redes sociais, das mídias digitais, conseguiu alavancar um plano de poder no mundo todo, nas democracias
ocidentais. Obviamente, os ataques às redes sociais seriam também um dos focos dessa aula dada por Alexandre de Moraes. Afinal, ele hoje é um dos grandes defensores da regulação das redes. Só que, ao argumentar que inicialmente as redes teriam sido usadas em prol da democracia, ele acabou descrevendo, usando o Egito como exemplo, uma situação que, não sei porquê, me lembrou o Brasil. Vários países, começou pelo Egito, vários países, as pessoas não tinham liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, não havia direito de reunião. Então, as pessoas procuraram as redes sociais para conseguir marcar atos de oposição a um regime ditatorial. Ou seja, a utilização ou a instrumentalização das redes sociais, num primeiro momento, foi pela democracia. Mas qualquer semelhança com a nossa realidade hoje é mera coincidência. Até porque, segundo eles, nós não entendemos nada de democracia. Bom, mais adiante, mais acusações àquilo que ele chama de extrema-direita. Mas isso não demorou muito para uma extrema-direita, uns extremistas perceberem que as redes sociais eram um caminho para atingir o poder. Ok, até aqui ficou claro que ele está falando muito em extremismo e que ele associa isso exclusivamente à extrema-direita, certo? Então preste atenção no trecho a seguir. Porque pecou, e esse é o grande desafio dos regimes democráticos, pecou na questão da distribuição de renda. E isso foi gerando algumas angústias nas pessoas. Essas angústias, esses traumas, esses ódios que foram surgindo, eles foram sendo capturados por esses extremistas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Moraes disse que os regimes democráticos pecaram na distribuição de renda. Moraes disse que isso gerou indignação e que essa indignação foi usada por essa extrema-direita para influenciar as pessoas. Como você pode ver em todos os trechos anteriores, o extremismo ao qual Moraes se refere é o extremismo de direita. Só que, se eu me lembro bem, a reputação que sempre tentaram atribuir à direita no mundo todo é de que a direita promove a desigualdade, é contra a distribuição de renda, que o capitalismo é opressor e que a esquerda é que defende uma distribuição de renda justa e igualitária. Então, como é que pode fazer sentido essa fala de Alexandre de Moraes de que essa extrema-direita teria se aproveitado da má distribuição de renda? Bom, talvez o problema seja eu, por estar esperando coerência entre os argumentos. Vamos adiante, pois ele ainda falou mais sobre a tal extrema-direita, só que agora direcionando aos Estados Unidos. A partir de estudos feitos e aprimorados na extrema-direita norte-americana. Mais adiante ele falou sobre o uso da expressão liberdade e colocou que essa extrema-direita, da qual ele está falando até o momento, usou as redes sociais para atacar a imprensa tradicional. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Defesa da liberdade, a liberdade deles, mas é a palavra mais utilizada nas redes sociais. Isso se deu como? Primeiro ataque, ou o ataque ao primeiro pilar das democracias ocidentais, a mídia, a liberdade de imprensa. Houve todo um ataque, toda uma construção no sentido de desacreditar a imprensa tradicional. E como esses extremistas utilizaram as redes sociais para corroer a imprensa? A partir da tentativa de desacreditar a mídia tradicional. Francamente, se a imprensa tradicional fosse tão sério assim, não seriam as redes sociais que prejudicariam a sua credibilidade. O que as redes sociais trouxeram foi, na verdade, uma democratização do acesso à informação. O cidadão brasileiro hoje, se assim quiser, pode consultar por conta própria os fatos. E isso fez com que muitas vezes esses cidadãos percebessem que aquilo que estava sendo veiculado por essa imprensa tradicional não correspondia exatamente aos fatos. E por falar em liberdade de imprensa, como Moraes citou em sua fala, você viu claramente no evento que eu mostrei anteriormente nesse vídeo, que com esse governo federal, a imprensa não está tendo liberdade de fato. E esse governo é de esquerda. Enfim, vamos seguir o baile porque teve mais acusações e associações da extrema-direita com o uso indevido das redes sociais e chegou até o ponto de eu me sentir ofendido. Os extremistas apostaram no quê? Nas redes sociais.
nas notícias fraudulentas, criando falsos especialistas. Tem youtuber, esqueci o nome agora, influenciador, tem um nome, que tem mais audiência que todos os telejornais juntos. O que ele posta vira lei. A pessoa coloca um terno, gravata, aquele painel digital atrás, que tem um monte de livro, que às vezes a pessoa bobeia, o livro entra na orelha, e coloca especialista, fala da guerra da Ucrânia, até a lamentável derrota do Corinthians ontem para a Ponte Preta, que será anulado, porque aquilo não é justo. Ô, seu Alexandre, o que o senhor tem contra quem coloca terno e gravata com livros ao fundo no cenário para gravar vídeos para o YouTube? Eu particularmente me senti ofendido e poderia processar o senhor. Só que eu sei que de alguma forma isso poderia chegar até o senhor para que o senhor tomasse a decisão. Então não vale a pena. Eu poderia então aproveitar da minha audiência, que não é igual a dos telejornais, mas já é significativa, para dar uma manipulada nas suas falas. Afinal, o senhor deu uma bela de uma brecha em outro momento. Você ataca a mídia, né? Globo lixo, Record lixo. Eu poderia ser bem seletivo nos recortes para distorcer a sua fala. Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. Mas eu não vou fazer isso, pois, como disse o sábio seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Bom, ainda nessa aula, ao descrever aquilo que ele chamou de ataque ao segundo pilar da democracia, Moraes colocou Flávio Dino e Lula na linha de frente das suas acusações. Conquistado esse primeiro ponto, ou seja, abalar a mídia tradicional, esses extremistas no mundo todo foram atacar o segundo grande pilar das democracias ocidentais, que são as eleições livres, periódicas, ou seja, foram atacar por dentro o instrumento que garante a democracia. Você nunca vai ver um discurso desses extremistas contra a democracia. Democracia, liberdade. Você vai ver o discurso contra os instrumentos que garantem a democracia. Então vamos atacar um instrumento, dizer que é a fraude. Vamos dizer que a urna eletrônica frauda. Ah, mas qual a prova? Não interessa. A urna eletrônica tem fraude. Eu sei que na cabeça de Moraes, ao fazer essa fala, não era isso que estava se passando. Mas graças à internet e o seu democrático acesso às informações, o cidadão brasileiro percebeu que Lula e Flávio Dino do passado são alvos perfeitos dessas acusações. Até mesmo o senhor, seu Alexandre, se fôssemos um pouco mais abrangentes, poderia entrar nessa história. Pois é, a internet expõe muitas hipocrisias. E coincidentemente, esse pessoal hoje tem clamado por uma regulação urgente. Coincidências. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.